Olá, pessoal! Nós estamos recebendo hoje aqui em nosso estúdio a visita do pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, André Espezin, que vai falar sobre as convenções partidárias e também sobre as eleições deste ano. Boa tarde, André. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos os internautas que nos assistem. E dizer que para nós é uma felicidade poder estar aqui no Jornal do Médio Vale, conversando com a população, especificamente, né, do Médio Vale, dessa região, e falar assim que nós tivemos a nossa convenção no último sábado, e lá nós tivemos a oportunidade de ter o nosso nome aprovado, Amanda, nas convenções, como pré-candidato, então, a deputado federal. E nos próximos dias nós estaremos, então, com a campanha, né, nas ruas, e conversando mais e mais com os eleitores, pedindo a oportunidade para estar caminhando com os eleitores. Então, essa oficialização ocorreu no sábado. Poderia falar um pouquinho sobre como é que foi essa convenção do partido? Sim, a convenção do partido aconteceu lá na Assembleia Legislativa, no momento em que muitos partidos estavam reunidos também, deliberando sobre as candidaturas dos seus correligionários, e o Podemos esteve presente também lá no plenarinho da Assembleia, presidido pelo prefeito Mário, por conta de que o presidente Camilo se afastou agora da presidência do partido, para poder, então, concorrer às eleições como pré-candidato, né, como candidato, então, a deputado estadual pelo Podemos. E aí estavam todos lá, homens, mulheres, dispostos a contribuir com a democracia nos próximos meses, então ser submetido, Amanda, às urnas, né, no dia 2 de outubro desse ano, e lembrando que nós tivemos a convenção dos nossos pré-candidatos a deputado estadual, federal, e também lançamos 2 nomes ao Senado da República, apoiando, então, a reeleição do governador Moisés, e também, futuramente, nós teremos aí uma reunião nacional para deliberar sobre o apoio à candidatura à presidência da República no nosso país. André, como é que surgiu o teu interesse, né, em colocar o teu nome à disposição do partido para concorrer nessas eleições? Então, nós já atuamos há muito tempo no serviço público, conhecemos a região. Eu sou de Blumenau, natural de Blumenau, a minha família é de Florianópolis. Eu estudei na FURB, eu cursei o curso de Direito e Contabilidade, hoje eu sou contador como profissão, eu tenho contabilidade, e surgiu por conta da ausência de representatividade da nossa região, lá na Câmara dos Deputados. Só para ter uma ideia, que o nosso Vale hoje tem apenas um deputado federal, representando os 14 municípios lá na Câmara dos Deputados. E nós temos condições, Amanda, pelos números, os últimos números que saíram ali do TSE, de elegermos no mínimo 3 deputados federais, 5, 6 estaduais, e infelizmente o nosso Vale tem apenas um deputado federal. Então, por conta dessa demanda, dessa ausência de representatividade, e considerando o tempo que a gente tem de serviço público, conhecedor da máquina que somos, já atuamos no governo do Estado também como secretário adjunto de infraestrutura, atuamos na Assembleia Legislativa também, nas assessorias, e sabendo da importância que é, por exemplo, de agilizar o quanto antes a conclusão da BR-470, Amanda, e não só agilizar, mas também trabalhar para que o outro trecho da BR-470 seja, então, duplicado, humanizando o trânsito na nossa região, diminuindo os acidentes, valorizando as famílias, que hoje a BR-470 é a rodovia da morte, que a gente chama, né, no nosso vale. Rodovia essa que nós aqui do Médio Vale, o Alto Vale, escoa a sua produção para os portos de Itajaí, para o porto de Navegantes, para o porto de Itapuá também, em São Francisco. Então nós precisamos agir o quanto antes para que essa obra se conclua, pelo menos no trecho que foi prometido, que é até Indaial. E precisamos trabalhar também para que haja projetos para essa outra região, que vai então de Rodeio ali até o Alto Vale, em Rio do Sul. E você também é ex-secretário de Comunicação Social de Blumenau e também já foi secretário adjunto estadual, né? E você acha que essa sua experiência no meio público contribui, né, para apurar as demandas da população e principalmente aqui no Vale do Itajaí mesmo? Isso. Olha, para ser candidato precisa se preparar e conhecer a região que se vai representar.
Então, hoje, nós temos contato com praticamente os 14 prefeitos da região da ANV. Eu tenho uma relação muito boa com o prefeito Arão, que é o prefeito que representa o colegiado de prefeitos aqui na ANV, né, junto ao governo do Estado, junto aos demais órgãos da administração pública. E temos uma relação muito estreita. E o maior motivador da nossa candidatura é o prefeito Mário, prefeito de Blumenau, prefeito reeleito com mais de 70% de aprovação dos blumenauenses, Amanda. Então, a gente acredita que alguém de Blumenau, um candidato a deputado federal, com apoio do Médio Vale, tem, com certeza, muitas chances de chegar à Câmara dos Deputados e aí tendo uma porta aberta em Brasília para os 14 prefeitos da nossa região, para as dezenas de vereadores, vereadoras da nossa cidade, prefeitas também, a prefeita Anabel, que está aí, que é a única mulher, né, prefeita na nossa região, e também está aberto para o setor produtivo, setor que emprega muito na nossa região, que é responsável pela geração de renda na nossa região, recolhedor de inúmeros tributos. E vejam só, no ano passado, de ICMS, Amanda, nós arrecadamos, a nossa região do Médio Vale, aqui do Vale, arrecadou 3 bilhões de reais para os cofres do governo do Estado. E apenas 1 bilhão voltou para o cofre dos municípios da nossa região. Então, precisa de pessoas no governo do Estado, assim como precisa de pessoas na Câmara dos Deputados. Mas precisa conhecer o que se vai fazer lá, precisa ter uma noção do que vai se fazer lá e precisa conhecer a região. E por isso que nós acreditamos na viabilidade da nossa eleição, uma eleição segura, uma eleição capilarizada pela região do Vale e da ANFRE também, e também do Alto Vale. Então, a gente acredita que precisa ter conhecimento da sua região, sabedor dos problemas da região. O turismo, por exemplo, é uma ação que nós precisamos avançar aqui na região, mas de forma integrada. E não só de forma individual. E, para isso, eu vou estar em Brasília trabalhando para o desenvolvimento da nossa região. E falando um pouquinho de eleições, de modo geral, como você vê esse cenário político tanto aqui em Santa Catarina como a nível nacional? Então, as pessoas, Amanda, vivem nos municípios e não no governo do Estado e muito menos no governo federal. E o governador Moisés está dando uma nova abordagem para esses recursos arrecadados, né, por parte deles ali, o imposto gerado pela população. Está devolvendo, além da devolução constitucional, a devolução que é obrigatória, o governador Moisés está fazendo investimentos e agressivos na nossa região. Estávamos conversando antes aqui no estúdio, de que o município de Ascurra, que ele tem no seu orçamento 30 milhões na arrecadação anual, o governador Moisés fez um investimento de 25 milhões naquela região. Esse recurso vai ser utilizado para fazer a ligação asfáltica, né, entre Ascurra e Indaial. E isso é uma forma de desconcentrar o recurso que está no governo do Estado, é uma forma de humanizar, vamos dizer assim, descentralizar o recurso que está no governo do Estado, lá no cofre do governo do Estado, para os municípios. Porque é nos municípios que toda essa riqueza é gerada. Então, essa forma que o governador Moisés tem trazido de administrar é que faz com que haja um destaque, vamos dizer assim, na administração, e a gente acredita que essa forma é a forma que os governantes precisam atuar. Mais municípios, menos Estado e muito menos ainda Brasília. André, eu gostaria de agradecer, então, a sua presença aqui no Jornal do Médio Vale. Nosso tempo também é curto, né? Eu deixo o espaço aberto, então, para você fazer suas considerações finais. Olha, o que a gente pede para a população do Vale, do Itajaí, que é uma população consciente, os índices de desenvolvimento humano da nossa região são altíssimos e a gente precisa se conscientizar em votar em candidatos aqui da região. Vamos pesquisar quem são os candidatos da nossa região, o que eles já fizeram pela cidade onde moram, onde já atuaram, que grupo de pessoas esses candidatos estão ligados e o que eles têm feito pela cidade, pela nossa região. Então, vamos pesquisar, Amanda, quem são os candidatos, é importante, e a imprensa tem um papel importantíssimo em divulgar as ações
das lideranças políticas da nossa região e pedir e conscientizar a população para que votem em candidatos da nossa região, da nossa cidade. Esse é o apelo que a gente faz para que as pessoas se conscientizem disso. Muito obrigada, André. Eu que agradeço. E obrigado também para você que nos acompanhou nessa entrevista. Até mais.